João 5:26 tem uma declaração das mais importantes e mais maravilhosas revelações de Deus para nós. Jesus diz: o Pai tem vida em si mesmo. Os capítulos 5 a 11 do Evangelho de João tratam do que é conhecido como os ciclos das festas. As festas judaicas, ao longo dessa sessão de João, servem de contexto, né? Cristo, nessa passagem, ele desce até as partes mais baixas da área do tanque, onde as multidões se reuniam. Então, não é apropriado que Cristo vá até lá, visto que veio para pecadores e para ministrar a eles. É óbvio que é, né? Então, ele sobe a Jerusalém e cura um homem que tinha uma enfermidade no tanque, onde o anjo agitava as águas. Ele pergunta se o homem gostaria de ser curado. O homem não responde à pergunta. Em vez disso, ele conta como o tanque supostamente funcionava. Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque, na água, quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. João 5:7. Isso é extremamente estranho, não é? Ele não se apoia na graça de Deus. Em vez disso, como acontece com os homens naturais, toda a sua vida gira em torno das obras humanas. Eu não posso fazer o que é necessário para ser curado. E ele não atesta diretamente o poder do tanque, nem a glória de Deus, mas as obras que ele mesmo não consegue fazer. Ou seja, ele não consegue fazer o que precisa ser feito para ele ser curado. E se queixa porque não consegue entrar no tanque depressa, ou mais depressa que os outros. Então ele está ali há décadas, há anos e anos, e ele não consegue. Ele não conseguia chegar ao tanque. Outra pessoa sempre conseguia chegar ao tanque antes dele, quando o anjo agitava a água. Então, para ele, para esse homem, Deus funcionava no sistema: o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido. Deus já vai te ajudar se alguém consegue reunir força suficiente para chegar na frente do outro, ganhar a corrida. O homem natural sempre considera as coisas dessa forma. O que faz um ter mais fé do que o outro é o fato de acreditar, entre aspas. É algo que eles mesmos fizeram para merecer tal obra. Eu acreditei mais. Não é? São salvos porque creram antes do amigo deles. Ou são salvos e o amigo nunca vai ser salvo porque ele creu, ele fez algo e o amigo não fez. E até hoje o amigo não creu. Eles pensam que a diferença está na própria vontade. Esse homem no tanque, doente, enfermo, percebe que ele não pode agir rapidamente o suficiente para tomar, como as pessoas gostam de falar hoje, né? Tomar posse da bênção da água e da sua virtude de curar. Ele gostaria de poder, então ele está se queixando disso, da sua incapacidade. O que faz Jesus? Jesus cura aquele homem e o instrui a pegar sua cama e andar. Levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5:8. Aqui Cristo é extremamente gracioso. Ele corrigiu a péssima teologia daquele homem? Não naquele momento. Ele o repreendeu por não compreender as coisas como deveria? Não naquele momento. Em vez disso, ele curou ali mesmo e o orienta a seguir seu caminho. Vemos aqui a grande compaixão de Cristo por homens tão mundanos, e tão que distorcem tanto a verdade. Os judeus que viram aquela cura ficaram indignados, porque o homem estava carregando algo no sábado, estava carregando a cama dele, o que na opinião deles violava o descanso sabático. Ninguém podia carregar mais do que determinado peso no dia de sábado, porque aquilo era considerado um trabalho. Então Cristo havia dito ao homem curado para pegar sua cama e carregar ela. Isso não era uma violação do sábado, mas os judeus haviam criado tantas e tantas leis para terem certeza de que trabalhariam para garantir a salvação pelas obras, de forma a ser
clara para eles e para os outros, não é? Como se as pessoas fazem hoje, né? As pessoas dizem, a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho. Então a pessoa diz, não beba vinho de jeito nenhum, porque se você beber vinho você pode se embriagar. Mas a Bíblia não diz isso, ela diz para você não se embriagar. Pressupõe-se que você toma vinho, mas você não deve se embriagar. A ideia de, já que o vinho pode me embriagar, eu não vou beber vinho nenhum, é a mesma ideia que fez os judeus criarem todo o sistema legalista. Já que não podemos trabalhar no sábado, é melhor ninguém carregar peso nenhum. Então, se alguém carregar a cama depois de ter sido curado, ele está trabalhando no sábado. Na verdade, acusaram Jesus de trabalhar porque ele curou o homem no sábado. Você vê, isso é sempre diabólico. Não é? Quando você começa a criar, ser legalista, mesmo que você estiver seguindo só a lei de Deus, se você não compreender o evangelho, isso é legalismo. A lei não salva e a lei também não santifica. Não é? Mas pior ainda, não é? Isso já seria legalismo, só se apegar à lei de Deus. A lei veio para que o pecado abundasse, para ser um aio para te levar ao evangelho, e não para você ser salvo por ela, não é? Nem aceito, nem santificado. Não é? Mas além disso, ainda se cria mais coisa como os judeus fazem aqui. Eles então falaram, não, olha, já que não pode trabalhar, eles começaram a criar várias regras do que era trabalho, do que não era trabalho, e acabou sendo um fardo enorme, como normalmente é. Não é? O legalismo sempre é um fardo enorme. Não é? Essa ideia, por exemplo, já que o vinho pode embriagar, então não beba vinho nenhum. Então a comida pode acabar no pecado da gula. Então nunca coma. Não é? O sexo pode se perverter em um monte de pecados. Então nunca tenha sexo como seria correto, porque aquilo pode virar um pecado. Não é? Essa ideia sem sentido permeia muito do que as pessoas pensam e fazem na igreja de hoje, que conhece tão pouco o evangelho. Não é? Então eles perderam o espírito da lei ao tentar manter apenas a letra. Eles também, de certa forma, não conseguiam entrar no tanque por conta própria. Não é? Entre aspas, entrar no tanque achando que você tem que fazer algo, né, para receber, tem que fazer melhor, ou chegar na frente dos outros. Então eles criavam uma lei em cima de outra para, em teoria, terem certeza de cumprir a lei de Deus como ele exigia. Porém, eles perderam o sentido de toda a lei, pois eles perderam o Deus da lei. Como acontece hoje, a lei veio para que o pecado abundasse, para que o homem percebesse que a lei o condena, que todo mundo está debaixo da maldição, então fosse levado a Cristo, ao evangelho. Mas as pessoas não, elas continuam criando, além da lei, mais outras coisas, porque elas acham que elas devem fazer algo para realmente receber como recompensa a salvação, e depois elas devem, por elas mesmas, pelas suas capacidades, elas acreditam que podem perseverar e então receberem o prêmio. Cristo não ficou naquele lugar, mas saiu logo depois de curar um homem. Em meio à comoção que se formou, né, ele se retirou. E no templo, Cristo viu novamente o homem que tinha sido curado. Né, encontrou de novo o homem que era paralítico e que foi curado. Então, depois Jesus o encontrou no templo e lhe disse: eis que já estais são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. João 5,14. Nessa advertência contra o pecado, Cristo exorta o homem a não mais pecar, para que não vá para o inferno, é o que ele está dizendo. Algo pior do que ser meramente paralítico a vida inteira. Um juízo final, escatológico, o chamaria a prestar contas no último dia, diante do Filho do Homem, que detém todo o poder e autoridade para julgar os pecados dos homens em sua posição diante de Deus. Em resposta, os judeus resolveram matar Jesus, no verso 16. Eles queriam matá-lo no sábado, por ter curado aquele homem e por causa do testemunho que ele deu a eles sobre quem ele era. E Cristo, ao refutá-los, adota uma abordagem peculiar, apelando à obra do Pai e à própria obra dele. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, João 5,17. Como resposta, os judeus entenderam perfeitamente o que Cristo estava dizendo. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois não só violava o sábado,
por causa do legalismo deles, né? Mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5,18. Muitos negam que Cristo seja Deus encarnado, né? Para muitos, ele é apenas um bom mestre, um mestre moral, que vem ensinar um caminho em que o homem mesmo, em obediência ou fazendo coisas, pode alcançar a salvação. Mas Cristo não pode ser meramente um bom mestre, né? Com base na Escritura. Suas afirmações eram de que ele é Deus em carne. E os líderes religiosos da época sabiam exatamente o que ele estava dizendo, porque Jesus atestava ser Deus, né? Então Jesus afirmou a realidade de que ele é Deus e que ele e o Pai são um, fazendo a mesma obra, trabalhando em aliança juntos. Então, de fato, ele era o divino Filho do Homem, enviado do céu, plenamente divino, como mediador da aliança para cumprir a redenção entre Deus e os homens. Então, suas palavras não foram mal compreendidas pelos judeus da época, mas hoje em dia são bastante mal compreendidas por muitos, né? Os judeus entenderam exatamente o que ele disse. Hoje as pessoas suprimem essa verdade, considerando Cristo apenas um grande mestre moral que vem nos ensinar um caminho de nos tornarmos nós mesmos aceitáveis a Deus, em vez de ser um sacrifício que nos faz completamente aceitáveis, né? E os judeus queriam matá-lo, porque sabiam que ele disse ser Deus. Entretanto, esse era um ponto ilógico, mesmo que fosse um blefe, né? Se Cristo fosse Deus, o que pecadores tão perversos poderiam fazer contra ele? Afinal, Deus não poderia impedi-los de fazer o que quisesse, se assim desejasse? Haveria alguma mínima sabedoria naqueles homens perversos que se insurgem contra alguém que diz ser Deus e que cura pessoas? E se ele de fato for Deus, o que poderiam fazer contra ele? Cristo, então, ele explica que o Pai e o Filho participam juntos da história da redenção em sua obra. Eles são um em propósito e também um em capacidade, junto com o Espírito que ambos enviam. O que o Pai pode fazer, como ressuscitar homens e vivificá-los, o Filho também o faz. Assim, Deus encarnado também o faz, como tinha feito ali. E ele faz uma distinção no versículo 24, que separa aqueles que creem nisso daqueles que não creem. Aqueles que creem que Cristo é Deus e que pode livrar do inferno pelos seus méritos, são verdadeiramente homens que receberam o dom da fé e serão salvos. Aqueles que não creem já estão condenados. Cristo é quem julga os corações dos homens dessa forma, algo que só Deus pode fazer e que só a ele é prescrito. A unidade entre o Pai e o Filho é evidenciada porque a falta de honra ao Filho significa a falta de honra ao Pai, porque eles são um. E então, no versículo 26, há um comentário sobre como o Filho pode fazer o que o Pai faz. Em Cristo, como ele mesmo testemunha e como o Pai testificou no seu batismo, ele tem em si mesmo o poder da vida e o poder do juízo. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também o Filho tem, né, e pode dar vida em si mesmo, né? João 5,26. Tanto o Pai como o Filho têm a vida em si mesmos. De fato, eles são um. Ambos são Deus e compartilham os atributos de Deus. São iguais em poder e glória. E seu Espírito é o Espírito de vida. A triunidade de Deus é vida. Então, um desses atributos que Deus tem é a vida, ou seja, a autossuficiência. Deus tem a vida em si mesmo, ou seja, não há nada que Deus precise para a sua existência eterna e infinita, em glória e felicidade sem fim, fora dele. Então Deus tem a vida, ou seja, a autossuficiência, que também é chamada em muitos livros de teologia sistemática, por exemplo, de aceidade. A autossuficiência é o que o versículo está ensinando para nossos propósitos aqui, não é? Então, em seu próprio ser, Deus detém a vida. O Pai tem a vida, o Filho tem a vida, o Espírito também tem a vida.
E os judeus, ao ouvirem isso de Cristo, não entenderam mal o que ele disse. Ele se fez igual a Deus e, por isso, quiseram matá-lo. Mas o que se pode realmente fazer contra Deus, e ainda mais contra aquele que detém a própria vida em seu ser? Não é? Como ele poderia perder o que ele tem em si mesmo e não recebeu de ninguém? Então, vamos considerar aqui que só Deus é autossuficiente em seu ser. A ideia teológica de aceidade, a independência ou autossuficiência de Deus, Deus não precisa de nada e nem de ninguém, nem no céu nem na terra. Não é? Essa palavra vem do latim, aceitas, que significa por si mesmo, derivado de a mais si. Então, quando aplicada a Deus, aceidade significa que ele tem sua existência em si e através de si, a si, ao invés de depender de qualquer outra coisa, de qualquer forma, para a sua vida, sua existência, sua bem-aventurança, sua felicidade infinita. Deus possui sua própria vida em si, o que é um pensamento muito elevado para nós, muito alto. As pessoas tendem a entender que ele é imutável, que não muda, ou que é ilimitado, infinito, sem qualquer limitação. Mas essa ideia de ter vida em si não é tão clara, porque é algo um tanto peculiar. Não há nada mais peculiar em Deus do que a autossuficiência. Isso é, a sua autoexistência ou existência a partir de si mesmo. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, vão envelhecer ou envelhecerão. Como roupa, os mudarás. E serão mudados, porém tu és o mesmo. E os teus anos não terão fim. Salmo 102, a partir do 26. O Criador dos confins da terra não se cansa, nem se fadiga. Isaías 40, 28. Ou então, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que está sentado sobre o trono e adorarão o que vive para todo sempre. Apocalipse 4:10. Então Deus é um Deus vivo. Em linguagem de acomodação, as Escrituras descrevem Deus como alguém que fala, vê, ouve, descansa, respira, como Gênesis 2 e 3, 17, 18. Mas isso é só uma linguagem de acomodação, ou seja, para nós entendermos o que Deus está falando, ele usa uma linguagem daquilo que nós podemos entender. Meu braço forte dá a vitória, mas Deus não tem um braço. Ele é o Deus vivo que está vivo eternamente, sem início e fim. Ele pode dizer, eu te cubro com a minha asa, mas Deus não tem uma asa. É só uma linguagem de acomodação, algo da criação para nós entendermos. Então, ele detém a centelha de vida de todas as coisas em si. Tudo que existe e vive é mantido vivo por Deus. Homens, anjos, demônios, tudo. Quando alguém fala, expressa pensamentos, opiniões ou sentimentos em ideias declaradas, sejam verdadeiras ou não, verdadeiras ou mentirosas ou mentiras, Deus detém a vida em si. E quando fala, ele fala a verdade e traz luz à existência. As suas próprias palavras são vida. Gênesis 1:3, onde diz, e disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, você vê que ele fala e o que não era se torna. Então, Gênesis 17:15 diz, disse Deus a Abraão. Deus não só fala, mas também vê, isto é, percebe ou detecta. E a gente, quando fala sobre essa capacidade de detecção, a coisa mais, a melhor metáfora para a gente, para acomodar a linguagem, para que a gente entendesse, é usar olhos. Então, Deus não só fala, mas também Deus vê, ou seja, percebe ou detecta como se vê algo com os olhos. Então, essa linguagem de acomodação é usada. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Deus é descrito como alguém que respira, isto é, que envia algo ao respirar. Em Gênesis 2:7, a Bíblia diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida.
não é? Mas Deus não tem pulmões, né? Nem sopra de verdade. Não é? É uma metáfora, é uma adequação ao nosso mundo para nós entendermos. E o homem tornou-se alma vivente. Então, a qualidade que Deus possui é inerentemente usada para afetar a natureza viva de Adão, por meio do seu sopro. Não é? E até mesmo o sopro de Deus comunica vida a outras criaturas. Curiosamente, esse é o fundamento para o ensino de Jesus sobre a ressurreição do povo de Deus. Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. Jesus baseia toda a doutrina da ressurreição na boa e necessária inferência de que Deus é vivo na sua autossuficiência. Mateus 22, 23. Deus existia infinitamente antes da criação do universo. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Deus existe necessariamente, eternamente feliz, quando nenhum universo existia. Portanto, essa necessidade de vida é chamada autoexistência. Somente Deus detém o poder do ser. Somente Ele é. Não é? Ele não depende de nada além do seu próprio ser para existir e ser completamente bem-aventurado em si mesmo. Feliz na extensão máxima e infinita que Deus pode ser. Então é incompreensível para os cristãos considerar que Deus exista e que sua autoexistência precede tudo. Não é? Todas as coisas dependem dele para existir. Antes de qualquer coisa ser feita, antes de qualquer criação ser criada, o Pai, o Filho e o Espírito existiam na perfeição de harmonia, sendo o grande eu sou. Esse poder necessário de ser necessário é sua aceidade, é? Sua autossuficiência. Deus em si mesmo é o único que possui a vida. Esse atributo pertence aos atributos incomunicáveis de Deus, como a imutabilidade ou o fato dele ser infinito. Somente Deus tem o poder da vida. Nada mais tem esse poder. Nada mais é independente como Deus é. Nada compartilha esse poder. Todas as coisas dependem dele, não apenas para a sua vida, mas para a própria existência nelas. Ele é capaz do nada de criar algo, como fez ao formar o mundo. Então você vê, é uma capacidade infinita de criar, já que ele não cria como nós criamos. Nós precisamos dos materiais, né, que ele colocou para criar uma coisa a partir de algo. Não Deus, ele depende só de si mesmo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele tem a vida em si mesmo e pode expressar essa vida na criação de qualquer coisa. Então pense, isso é maravilhoso. Quando você vê uma borboleta, quando você vê um besouro, quando você vê qualquer coisa viva ou inanimada, um dia, todas essas coisas existiram apenas na mente de Deus. Porque elas existem lá eternamente. Não é? Toda vida, toda a criação encontra-se na grande obra de ser um completo e total pensamento na mente de Deus, eternamente. Talvez nem todas as coisas que estavam ou estão eternamente na mente de Deus, ele transformou e trouxe a existência, mas ele pode trazer, ou trouxe, universos sem fim, vida sem fim, não sabemos. Mas mesmo que ele tivesse trazido milhões de universos além do que nós conhecemos, ainda assim é uma quantidade finita, mas a sua mente em si não tem finitude. Então o universo existe em função dele. Tudo existe em função dele, que dá existência e sustento a todas as coisas criadas. Se ele deseja, seus pensamentos se tornam realidade. A ideia de que Deus deseja algo e que ele não consegue, não é? Ele diz, operando eu, quem impedirá? Toda a minha vontade será feita. Eu decreto o fim desde o início. Ele vive em si mesmo porque não recebe ser ou vida de nenhum outro e nem ajuda. Quem primeiro deu a ele para depois receber? Então, ele tem tudo em si mesmo porque não recebe ser ou vida de nenhum outro, de nenhuma forma ou parte. Por isso Deus sempre se compara a ídolos. Quem é Deus em comparação aos ídolos? E quão insensatos são os homens que adoram um ídolo que eles próprios deram a existência.
Eles cortam a árvore, esculpem a madeira, martelam metais para cobri-la, sobrepõem-na com ouro, etc. E com as sobras da madeira esculpida fazem fogo para cozinhar. Isso é bastante estúpido. Em contraste, a minha alma suspira assim, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo, diz Davi no Salmo 84, não é? Então esse Deus expressa seu poder vivificante no mediador de sua aliança que dá vida. Então, assim como Deus tem vida em si mesmo, Cristo tem vida em si mesmo. Assim como Deus é autossuficiente, Cristo é tudo suficiente. Cristo possui o fundamento de sua existência em si mesmo. Cristo é autozoe, não é? A própria vida em si. Ele tem a vida em si mesmo, João 5,26. A vida é algo que as criaturas, como os homens, como nós, obtêm e devem reconhecer que vem de Deus como o princípio, fonte e raiz. Nele está o manancial da vida, a palavra de Deus diz. Ele é o alicerce da vida, ele é a palavra viva, ele é a auto-origem. Não é? Deus não é apenas autoexistente para si, mas tudo o mais depende dele para existir. E é por isso que os judeus quiseram matar Cristo por dizer que tudo dependia dele, inclusive eles mesmos, respirando e falando aquelas bobagens que estavam falando. Isso significaria que lhe deviam adoração, e adoração porque ele é Deus. Em vez disso, seus corações depravados quiseram matá-lo porque não gostavam de se curvar ao todo suficiente, que não depende de nada nem de ninguém, preferindo o seu próprio reino em vez dele, ou adorar um ídolo que eles mesmos construíram na mente dele, apesar de eles não construírem de maneira nenhuma um ídolo externo. Mas qualquer ideia que eu mesmo faça de Deus em vez de ver o que ele revelou de si mesmo é um ídolo. Não é? E é uma imagem, só que está na minha mente só, eu não trouxe para fora. Então Cristo e o Pai, onde as Escrituras muitas vezes usam o termo Deus, às vezes para o Deus Pai, né, são o mesmo. Ele e o Pai têm a vida em si. Essa autoexistência de Deus, de Cristo, do Espírito, encontra-se até nos nomes de Deus, como Yahvé, né, comunicado pelo Logos eterno de Deus a Moisés na sarça ardente, ou seja, pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, Jesus. Ele é aquele que é o grande eu sou. Quando Moisés queria saber quem o estava enviando aos israelitas, o que Deus disse a ele? Qual seria a melhor expressão para identificar quem é esse Deus que salva seu povo? Pastor? Salvador? Redentor? Yahvé, justiça nossa? Yahvé, o Deus que ouve? Nenhum desses. Né? Êxodo 3, 12 e 13. Quando me perguntarem qual é o seu nome, e Deus disse, eu sou o que sou. A aceidade de Deus, ou seja, sua autoexistência, foi o nome redentor, a autorrevelação divina que enviou Moisés para salvar o povo do cativeiro. Ou seja, a própria salvação está baseada em que Deus faz todas as coisas na salvação, porque ele é o que é, sabe? Ele tem a vida em si mesmo e pode dar a quem quiser. Vê como é estranho no próprio meio evangélico tantas pessoas acharem que a salvação não é uma obra só de Deus. Então, o todo-suficiente que dá a vida aos pecadores. O eu sou salva o povo do pecado, o povo que ele escolheu. O eu sou é o Deus autossuficiente para si mesmo. Tudo que é necessário para a vida, Deus é. O Egito, sendo um tipo de pecado, não é, é do que os homens são libertos, redimidos no Êxodo. É um nome maravilhoso e incompreensível dado na libertação do pecado. Eu fui salvo não porque eu fiz algo, mas porque o eu sou soprou vida em mim quando eu estava morto em delitos e pecados. Então o Logos eterno, o verbo da vida, disse a Manoá em Juízes 13, por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? É incompreensível, é isso que quer dizer, quando diz que o seu nome é maravilhoso, seu nome é incompreensível. É muito adequado que o incompreensível seja o eu sou. Se apenas Jesus tivesse sido um pouco mais claro com os judeus,
e tivesse dito abertamente, eu sou, talvez isso os ajudasse a entender quem ele é. Se ele tivesse dito que era o grande eu sou, o que eles teriam pensado? Se você conhece o Evangelho de João, sabe muito bem que Jesus afirma ser o grande eu sou. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58, né? Qual foi a resposta deles a essas palavras? Será que foram palavras confusas quando Cristo afirma ser Ele próprio Deus? Eles entenderam perfeitamente o que o homem diante deles estava dizendo. Então, porque eles entenderam perfeitamente, pegaram em pedras para apedrejá-lo. João 8,58, 59. Ele deveria ser apedrejado como um blasfemo porque afirmava claramente ser Deus, o eu sou. Ele se fazia igual a Deus. Ele disse ser o grande eu sou, antes que Abraão existisse. Não é? Então Jesus diz, pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Isso porque Cristo é o eu sou. Ele é o Deus todo suficiente, gerado eternamente do Pai para ter vida em si, igual em poder e glória. Por necessidade, ele compartilha da mesma essência e do mesmo ser do Pai. Toda a sua identidade está envolta no nome serei o que serei. Todos os outros atributos de Deus derivam desse nome redentor, que salva e liberta do pecado. A ideia de uma salvação que não seja soberana, que seja o resultado de algo que o homem faz, é a negação do próprio ser de Deus. Né? Então, esse é o nome de Jesus, Deus conosco, isto é, Salvador. Jesus é o poder vivificante quando eu estava morto em delitos e pecados. Eu, morto, não pude fazer nada. Ele me deu vida. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. Efésios diz, é o poder vivificante de Deus que traz as pessoas para a aliança com o Pai e lhe dá o quê? Vida eterna. Ele é a palavra que dá vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. João 6,44. Deus não diz a Moisés a ideia de um Deus redentor pedindo a ele para se apresentar como o Deus que salva, o Deus que é próximo, o Deus que é redentor, ainda que tudo isso seja verdade. Mas a graça salvadora de Deus é revelada na sua autossuficiência e na sua soberania ao salvar. Eu sou. Se os homens tiverem olhos para ver e ouvidos para ouvir, o que veem e ouvem? Eles ouvem o Evangelho, que é o nosso Deus reina. Não é? Muitas pessoas, mesmo na igreja hoje, não gostam dessa soberania absoluta. Eles, se pudessem, a esse Deus, eles também pegariam pedras para apedrejá-lo. E às vezes, porque não podem fazer isso, eles gostariam de apedrejar quem prega esse Deus. Não é? Então, eles ouvem, veem, percebem. Então, espiritualmente persuadidos pelo próprio Deus, quando ele faz isso no chamado eficaz, da existência necessária do eu sou, são libertos do Egito, do pecado, por meio do seu poder vivificante que reina sobre a queda, como aquele que é necessário e sustenta todo o universo. Então, o poder redentor tipológico de Deus ao resgatar seu povo do cativeiro no Egito, após centenas de anos, e levá-lo ao repouso prometido, se manifesta pelo Deus da aceidade, o Deus totalmente suficiente em si mesmo. Então Cristo afirma que só Ele é o grande eu sou, e que é o único ser, em comparação com todo o resto, que é diferente de tudo que existe. Ele é separado, é único, por isso que só Deus é santo. Só existe, todas as outras coisas fazem parte de um conjunto de coisas. Você é um homem entre bilhões de homens que existem e uma quantidade enorme que existiu. O anjo é só um anjo entre vários, um serafim entre vários. Ou, mesmo que existisse um ser que fosse único, um arcanjo, ele é uma criatura, não é? Então ele está junto com o cachorro, a barata, no quesito de que todos estão na categoria de criaturas. Só Deus é o Criador. Então, sendo a própria vida de Deus, né, que enche todas as coisas, a Bíblia diz: todas as nações são como nada perante Ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã, Isaías 40:17. O que é uma criatura em comparação àquele que tem a vida em si mesmo? Ou em comparação com o grande eu sou? O que é uma criatura em comparação ao Filho que tem a vida em si?
Imagine baratas pegando pedras para apedrejar o Cristo porque não gostam da ideia de que ele, o Messias de Deus, é o grande eu sou. Frequentemente, pisamos, eu e vocês, né, em baratas. O maior dos anjos, o mais famoso dos homens, o menor dos insetos, todos são igualmente menos do que nada diante de Deus, do Deus autossuficiente da criação. Todos estão recebendo existência e vida dele. Deus não diz, eu fui, ou eu serei alguma coisa. Ele não está se tornando algo. Deus nunca está se tornando mais feliz. A minha existência, a minha salvação e o meu louvor não podem fazer Deus mais feliz, porque Deus nunca está se tornando algo. Ele sempre é. Deus não está evoluindo, ou mudando, ou ficando melhor. A alegria dele não cresce. A sua bem-aventurança em si mesmo não pode crescer. De qualquer forma, ele é o eu sou. Ele mesmo é a fonte de todo ser e de toda existência. Ele é a fonte de toda a sua vida, da sua própria vida e de toda a sua própria felicidade sem fim e bem-aventurança. O que ele é, ele será para sempre. Pois antes do maior dos patriarcas, ou do maior ser que ele já criou, o maior serafim, querubim, o arcanjo, ou qualquer outra criatura vivente que nem conhecemos, ele é o grande eu sou. Ele é o ser mais glorioso de todos, porque detém em si a perfeição da vida e tudo que existe flui dele. Cristo detém em si não apenas a perfeição da vida e do fôlego, mas também é o doador da vida eterna, a fonte viva de toda a vida, inclusive da vida eterna. Toda a vida. Tudo o que Deus é, ele o é de si mesmo. Pela sua própria virtude, ele é tudo bem, tudo santidade, tudo sabedoria, tudo luz, tudo verdade, tudo poder, toda excelência e assim por diante. Porque ele é a perfeição da vida em si mesmo. Ele é supremo em tudo. Supremo em ser, supremo em bondade, supremo em verdade, supremo em beleza, simplesmente supremo em cada aspecto que dá vida. Não é? Ele é o perfeito, o mais elevado, o ser mais excelente, do qual nada melhor pode existir ou ser pensado ou imaginado. Todo ser está contido nele. Tudo que existe lhe deve adoração, porque ele criou todas as coisas e se coloca em contraste com tudo o que fez. Todas as coisas dependem dele para sua própria existência. Os judeus odiavam esse pensamento. Muitas pessoas na igreja dos nossos dias odeiam um Deus assim, completamente soberano, independente, autoexistente, que não depende de nada, de ninguém, e perto dele todos são nada, no céu e na terra. Esse rabi do povo é Deus, eles pensaram. Devemos adorá-lo, ele sustenta o nosso próprio ser. Permaneceram em incredulidade. Não é este o filho do carpinteiro? E este Deus revelado no único mediador, Jesus Cristo, dá vida pelo poder de seu Espírito eterno. Cristo é a representação perfeita do Pai, a imagem perfeita do Pai e do Deus do céu. Ele o revelou, pois só ele o conhece e conhece seu poder vivificante, porque ele é esse poder vivificante em si mesmo. Ele tem vida em si. E ele dispensa a quem quiser. Deus não deve nada. Como Deus poderia dever, por exemplo, antes de criar algo que não existe? E como alguém que não existe poderia merecer existir ou merecer ser criado? O homem não merece absolutamente nada de Deus. Mesmo o anjo no céu, que nunca tenha pecado, não merece nada de Deus. Tudo que ele for, ele deve se considerar, como Jesus disse, um servo inútil, porque ele só é o que ele foi criado para ser. Ele controla essa vida, Deus. Ele a distribui e dá existência a cada ser, exatamente como é. Ele é o Redentor absoluto, o Deus absoluto que, juntamente com o Pai e o Espírito, é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, igual em poder e glória. Ele é o ser absoluto, a plenitude do ser, eternamente e absolutamente autoexistente em todas as suas perfeições, em todas as suas obras, em todos os seus poderes redentores, em sua aliança, em tudo. De onde ele distribui vida? Do céu, em sua posição exaltada. Como ele distribui a vida do céu em sua posição exaltada, em sua intercessão, pelo seu Espírito eterno. Por que esse atributo de Deus é importante?
Porque tudo depende de Cristo para a sua própria existência. Não é apenas de Deus em abstrato, mas especificamente de Cristo. Tudo foi criado por Ele, para Ele, por causa dele. Cristo é o grande eu sou, por meio de quem Deus criou todas as coisas. Efésios 3:9. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. 1 Coríntios 8:6. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Cristo como o poder vivificante de Deus é o Criador. Alguém está aflito? Olhe para Cristo para entender a razão, pois Ele é Deus. Alguém é próspero? Olhe para Cristo para entender a razão, pois Ele é Deus. A descrição do Filho deixa isso bem claro sobre as palavras de Cristo em João 5:26. Conforme Hebreus diz, Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3. Paulo diz em Colossenses, Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. Ele é a imagem essencial do Pai. Ele é o eu sou antes que o pai Abraão fosse um vislumbre nos olhos de Terá, seu pai. Então, ele é o mediador da aliança antes que o tempo começasse. Ele é gerado eternamente do Pai, Deus de Deus verdadeiro. Não é de admirar que pecadores ímpios, ou cristãos nominais, mas não é de admirar que pecadores ímpios, como os judeus de sua época, que o atacavam, o odiassem por isso, por essa soberania livre e absoluta. Um homem em carne afirmando ser Deus. Isso ofende os homens até num Deus que não é carne. Então isso é um absurdo para a mente caída e não ilimitada. É impossível para o homem carnal. Contudo, é heresia negar isso. Essa não é como muitas pessoas gostam de ensinar coisas sobre Deus, que Deus revelou sobre si, e dizer que aquilo não é essencial. É uma heresia negar isso, pois todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. Ou seja, toda vez que se levanta algo contra o ser de Cristo, é o espírito do anticristo, ou seja, é o que se coloca no lugar dele, e esse que já está no mundo. 1 João 4:3. Negar que Cristo é Deus, que tem a vida em si mesmo, com todas essas implicações na vida, na salvação, é heresia. É algo condenável, próprio do anticristo e do diabo. Somente um Deus autoexistente pode assegurar a seu povo que permanecerá eternamente o mesmo em relação à sua aliança vivificante. O ser necessário é o fundamento de todos os atos de Deus. Nele estava a vida, João 4. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz, ou veremos a luz. Salmo 36:9. E se Deus não fosse a fonte da vida? E se Deus dependesse de qualquer coisa, da mínima coisa que você possa pensar? E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2:20. Como alguém pode viver uma vida de fé se o Deus em quem crê pode mudar de alguma forma e em algum momento? Deixar de ter vida, ou luz, ou seja o que for. Ou dependa de mim ou de alguém para alguma coisa. Toda obediência cristã está enraizada na graça, implantada na alma soberanamente. E tal graça está toda enraizada em Cristo, que dá vida soberanamente, sustenta e mantém essa nova vida eternamente. E por isso os cristãos, os homens regenerados, eles perseveram. Sem ele não há benefícios da aliança. Todos os seus benefícios fluem da sua obra na aliança, decorrendo de sua vida, que é a luz dos homens, o caminho, a verdade e a vida, a luz, a porta, o caminho, etc. É ele quem vivifica a alma dos homens mortos espiritualmente, o que é simplesmente a ideia teológica de que ele concede vida aos mortos espirituais soberanamente. Ele tem vida e pode conceder essa vida a quem ele quiser, e não deve isso a ninguém. Nem a vida na criação, na primeira criação,
a tudo que ele criou, no céu e na terra. Como eu disse, alguém poderia, antes de existir, merecer existir. Não é? E a vida espiritual. Ele dá a quem ele quer. Ele é aquele que traz paz espiritual às almas corrompidas. Isso é vida. Naquele dia, ele curou um paralítico lá, mas estava cheio de doentes lá, ele não curou mais ninguém. Ele não devia isso àquelas pessoas, nem a nós. Então, é para ele que o pecador deve se voltar. Todo julgamento dessas coisas, em todas as coisas referentes à vida verdadeira, foi entregue ao Filho. Tudo depende do julgamento e da obra do Messias, o Cristo, a quem todos devem recorrer, e a eles que são levados soberanamente pelo Espírito Santo para encontrar descanso para a sua alma. É porque em suas mãos está a vida. Por meio dessas mãos está o ser necessário e a vida vivificante, a vida eterna. Então todo o poder redentor só existe por meio dele. Como o salmista poderia dizer, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada, só o que ele quer. Salmo 115, 3. Como salvar, remir, libertar, resgatar. Como o salmista poderia ser Jesusado, não é? Se Jesus não pudesse salvar, ele salvará o seu povo de seus pecados. Ou você vê, as pessoas, aquele povo não passou a ser povo dele porque se converteu. Ele salvou o seu povo dos seus pecados. Pois seu nome é Salvador, porque ele é a própria vida, a vida eterna. Aquele é o seu povo já ainda morto em pecados, porque o Pai deu a ele esse povo na eternidade. Então aquele que tem vida em si mesmo é a fonte de vida para os outros, deve necessariamente então ser Deus. Pois somente Deus pode salvar. Ele salva 100%, ele salva. Ele opera o querer e o efetuar. O homem não tem realmente nenhuma parte na salvação. É por isso que encontramos os judeus no Evangelho se opondo a Cristo toda vez que ele perdoa pecados, diz que salva almas, afirma que ele e o Pai são um, diz que pode perdoar pecados, etc. É porque o testemunho de Cristo é claro para quem o lê, né? Ou para eles que estavam ouvindo. Ele é Deus. E Deus é autossuficiente e faz tudo o que lhe agrada. E nada pode estorvar suas mãos ou perguntar a ele que fazes. Então Cristo é o príncipe da vida, Atos 3,15. Pois ele tem a vida em si mesmo, como a gente começou em João 5,26. Se ele não fosse autossuficiente, se não tivesse vida em si, haveria coisas das quais ele dependeria. Coisas que talvez ele não pudesse fazer, a não ser que lhe dessem permissão, não possuindo a vida em si, mas para si. No entanto, Pai e Filho e o Espírito acharam mais do que apropriado que o Cristo da aliança recebesse todo o juízo e toda a vida em si. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a proeminência, que dirá na salvação, não é? Colossenses 1, 16 e 18. Todas as coisas foram criadas por ele, todas as coisas foram criadas para ele. Ele existe, ou seja, ele tem a vida em si mesmo, antes de todas as coisas, de fato compartilhando da glória do Criador antes da fundação do mundo, João 17. E com isso, ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Cristo é preeminente em todas as coisas no ato de salvar seu corpo. O seu corpo, tudo que ele faz é a comando da cabeça, não é? Que é o seu Salvador. Então, no ato de salvar seu corpo da aliança, por meio da obediência fiel à aliança, ele redime seu corpo e o aperfeiçoa, e pode fazê-lo porque Cristo é Deus e detém a vida em si, para conceder a quem ele quiser. Nenhum corpo de igreja pode crescer sem vida, não é? Como nada em nosso corpo pode crescer sem vida. Nenhuma igreja
Nenhuma parte da igreja cresce sem vida de Cristo na alma do homem. Então, Deus e Cristo não podem deixar de existir. Não é? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, eles são o Deus vivo. Isso é eternamente bom para o cristão. Todas as partes da aliança são fielmente sustentadas por Cristo. Todas as partes da santificação e da vida santa são sustentadas por Ele, o querer e o efetuar. Ele envia seu Espírito ao seu povo para que tenha vida nele e a tenha em abundância. Eles não dependem de sua própria força, ou seja, o povo de Deus, mas da vida de Deus em sua alma. A vida de Deus na alma do homem, né? Ele opera neles com seu Espírito vivificante. A própria vida do cristão é concedida pela obra de Cristo, não é? Por meio do Espírito, pelos méritos de sua justiça imputada, concedidos por sua obra, por sua aceitação como filho diante do Pai e no poder do Espírito. Todos os atos justos e méritos de Cristo são concedidos a toda alma eficazmente atraída pelo Espírito, perdoada em sua totalidade. Então os crentes têm uma vida inteira para descobrir tais bênçãos, para percebê-las, uma eternidade. Nada falta e nada precisa ser feito além. Todos os benefícios da aliança são dados aos pecadores redimidos, que sim, são constantemente uma decepção para Deus, ainda, né, antes de serem glorificados, pois frequentemente se desviam, pecam e ficam descontentes e se afastam do caminho, rebelando-se contra ele, não fazem o que lhes é ordenado perfeitamente, etc. Contudo, Deus cobriu todos os seus pecados, pois eles são vivificados e sustentados em vida eterna por Jesus Cristo. Ele sempre os traz de volta para receber sua graça concedida. Ele é a vida deles. É por isso que um filho de Deus não pode estar vivo e depois estar morto, porque a vida deles é Cristo, e Cristo não morre. Eles são feitos justos e aceitáveis diante de Deus em Cristo. São unidos na comunhão do Espírito de Deus, que, por sua vez, os santifica em sua própria natureza, habilitando-os a servir de coração, espiritualmente, em adoração e verdade, todos os dias da sua vida, como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o culto racional deles. E todos os maravilhosos benefícios são ministrados pelo fruto do Espírito e não deles, operando santidade neles. Sem essa vida em Cristo, os cristãos não podem fazer nada, né? Porque Ele é a nossa vida. Por isso Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. O Espírito os motiva, opera o querer e depois o realizar. Não é? E então faz deles sacrifícios vivos. Não é? Um certo oxímoro, não é? Em Romanos 12, 1 e 2. Limpos da morte e da corrupção para servirem ao Pai, que busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23, né? 23 e em diante. E os transforma apenas por meio da obra vivificante de Cristo. Agora eles são sacrifícios vivos. Então, quão maravilhosamente bom isso é para o cristão. Porém, a vida de Cristo é terrivelmente... Eu fico aqui, às vezes, esticando minha perna e tal, ficar sentado muito tempo, e eu fico quase que o dia inteiro tendo que ficar sentado, né? Então, aquele que peca, como Cristo disse ao paralítico, sofrerá algo pior. Não é? Não há nada nesse mundo comparável ao que o pecado realmente merece por justiça. Então, aquele que detém a vida também tem a capacidade de negar a vida e deixará pecadores rebeldes em seu pecado e em sua maldade. E isso é justo. Enquanto se rebelam contra ele, assim como fez com muitos dos judeus. Ele pode salvar, mas e quanto àqueles judeus que crucificaram o Senhor da glória, que o difamaram enquanto pendurado na cruz? Desce e salva-te a ti mesmo. Ele certamente pode derramar vida abundante como o mediador da aliança de Deus, para qualquer um, até aqueles. Ele certamente pode dar vida a pecadores, todos pecadores mortos em pecados. Mas aqueles que persistem, não é? Ou seja, que são deixados por si mesmos
e é óbvio, irão persistir no que são pecadores, andam entre os túmulos desta vida, serão deixados ali. Deus os deixará em sua vida morta, né? Se é que ele pode chamar vida morta, entre aspas, e permitirá que andem na maldade, que amam iludidos, achando que estão aproveitando a vida, no aqui e agora, mas estão bastante enganados. Eles, como paralítico, não entendem a graça de Deus e a graça de Cristo. Seguem atrás de algum tipo de obra pensando, Deus será favorável àquele que se esforçar mais, a parte da graça. É trágico que o paralítico pensasse assim. Imagine se ele tivesse sido curado por Jesus apenas para acabar no inferno por incredulidade. Cristo de fato é muito gracioso. Está disposto a salvar, a curar e a perdoar. Mas o pecador que é regenerado larga tudo que ele amava antes por causa do grande valor infinito daquele que tem a vida em si mesmo e começa a andar em novidade de vida e tem uma nova perspectiva, se arrepende e crê nesse Cristo que dá vida e vai pelo chamado eficaz ao único lugar onde a vida pode ser encontrada, com humildade e arrependimento, que é um dom de Deus. Vai à cruz do Salvador. E o pecador odeia ir a Cristo por isso, naturalmente. Assim como os judeus não queriam crer no que ele dizia, pois amavam mais seu reino e o reino do seu ego do que se curvar a Cristo como o Rei eterno que tem a vida em si mesmo e que não precisa de nada e de ninguém para absolutamente nada em sua aventurança infinita. O pecador precisa olhar para a fonte de graça salvadora e vida em Cristo, mas ele é cego para essa beleza. Mas só dali, só quando ganha olhos para olhar soberanamente aberto, a Bíblia diz que o Deus desse mundo cegou os incrédulos para não verem a luz da glória de Deus no Evangelho ou em Cristo. Mas só dali, quando os olhos são abertos, ele pode extrair virtude em vez de continuar buscando em um tanque estagnado, na espera de que ele pode fazer algo. As pessoas sempre olham para o lugar errado, como o homem fez em relação ao tanque, ao invés de olhar para Deus, para Cristo que estava ali. E se Deus não pode deixar de existir, se ele eternamente tem a vida em si mesmo e é eternamente o Deus vivo, então ele chamará todos os homens a prestar contas de todas as coisas, incluindo se viveram ou não uma vida digna dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E todas as coisas darão glória a ele, finalmente. Ele mostrará como desperdiçaram a vida, mostrará como rejeitaram a vida eterna, mostrará como rejeitaram a vida em abundância e como rejeitaram o Deus vivo, o único que tem a vida em si mesmo. Cristo que detém vida em si mesmo. E você? Cristo é sua vida? Não estou perguntando se você vai para o céu, não é? Cristo é a sua vida agora. Cristo é a vida de todo verdadeiro cristão. Cristo é o autor da sua vida. Ele é o autor da sua fé. Ele é o autor da sua vida natural. A verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. João 1,9. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Todas as coisas subsistem por meio dele. Colossenses 1,17. Ele o formou no ventre, lhe deu a vida e fôlego. Não é? Cada parte de você, até o DNA que compõe o tecido e o código do seu ser, está sob o senhorio de Cristo. Homens belos são belos, homens e mulheres, né? Porque Cristo os fez assim. Patinhos feios são feios, né? Porque Cristo os fez assim. Ele é o eu sou sobre todas as coisas. Em toda ação de criação contínua, o Filho age tanto quanto o Pai. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Ele o fez exatamente como você é. Você está no país, na situação, no lugar, na família em que ele te colocou. Mas não apenas isso. Ele vivificou você se você está em Cristo. Você que é cristão, verdadeiramente, se você é nascido de novo. Ele também é o autor da sua vida espiritual e da vida da graça. Ninguém poderia ser. Se ninguém pode ser o autor da sua vida biológica, como seria o autor da sua própria vida espiritual? Já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim, diz Paulo em Gálatas 2:20. Ele é a própria vida em você. De Cristo flui a seiva verdadeira da videira, né? E todos os ramos vivos, tornados vivos pela graça e pela sua vida, são tornados assim pela sua vida. Cristo anima a sua igreja, seu próprio corpo, pois ele é a vida da igreja. E também em relação ao que está por vir, ele é a vida de glória. Nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com ele em glória. Colossenses 3:3. Ele é até mesmo nossa futura vida no céu. Um dia não existíamos. Então Cristo nos trouxe à existência. Depois ele nos moveu por seu poder vivificante para que fôssemos colocados em seu reino espiritual de graça. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E mais tarde vai nos introduzir em sua presença imediata, sustentando-nos em vida eterna para sempre, indo além do próprio tempo. Ele é a causa da sua vida de graça. Ninguém começou a graça ou a vida da graça em si mesmo. E sua esperança de vida, de glória, é ele, pois ele tem a vida em si. E você está enxertado nele por seu Santo Espírito. Ele o conformou à sua vida e semelhança. Ele testifica em João 5 que ele, assim como o Pai, é um Espírito vivificante, tendo vida em si mesmo, né? E concedendo a quem ele quiser. João 5, 21, 26. E ele a concedeu a você, se você nasceu de novo. Então a questão se torna: como você viverá essa nova vida de graça? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João 6,63. Ele é o alimento que dá vida à alma perdoada, a sua alma. O que você fará com essa única vida? Em quais atividades você vai empregar essa vida? Quanto tempo você dedicará a coisas sem importância? Cristo é o preservador da sua vida. Ele é o maná espiritual, o pão que desceu do céu, que você come e então vive. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,54. Cristo, ele removeu o seu pecado, implantou em você a graça e te concedeu o Espírito vivificante, o qual produz fruto em você para preservá-lo até o dia final. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 5, acho que 3. Você não só é preservado, mas nutrido, segundo o beneplácito e a vontade soberana dele. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11. Ele chega a morrer por suas ovelhas, por sua igreja, não é? Seus irmãos. Ele faz isso para dar-lhes vida, vida espiritual, vida eterna, vida que não morre nunca. Ele é a sua vida espiritual em todos os sentidos. Em Cristo você tem a essência de toda a vida. Em Cristo você tem a essência de toda a vida espiritual. Em Cristo a vida procede originalmente dele para você. O apóstolo João o prova, não é? Quando diz: nele estava a vida. João 4. Cristo é a fonte de sua vida, como disse um grande puritano, Thomas Manton. Cristo mantém essa vida em suas próprias mãos e a transmite a todas as criaturas a cada momento, até ao menor verme, a vida, a existência. João 5,26. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim concedeu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ou seja, o poder de vivificar e conservar a vida pertence a Deus. Cristo vivifica todas as coisas, vermes e homens, porque aquele que dá vida é Deus. Então, a vida em Cristo é o fim principal da sua vida, o sentido da sua vida, glorificar esse Deus que é o grande eu sou, o autossuficiente.
Toda a sua vida deve ser entregue ao serviço dele, sem reservas. Não há nada na sua vida que não seja dele, que ele não reivindique como para a sua glória. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como se faz isso? Como um homem morto? Não, como alguém que recebeu a vida eterna soberanamente e a recebeu em abundância. Alguém que participa da vida de Cristo. Então, como consequência de receber a vida eterna, você deseja produzir frutos dignos da justiça dele, da glória dele, em serviço ao Pai, uma vida frutífera. Toda a vida está posta em serviço ao Pai. Ele busca adoradores. Não foi isso que Jesus disse à mulher samaritana em João 4? Não é? Um capítulo antes dessa passagem que a gente está olhando aqui em João 5, Cristo faz adoradores, ele faz adoradores vivos, pois ele é o Deus vivo. Eles adoram o Pai em espírito e em verdade. Sua suficiência lhes dá a vida e devem adorá-lo de maneira viva, ou vivais. Se podemos criar, né, uma palavra aqui. Ele pode fazer isso porque é a fonte da vida. Ele o leva a servir ao Pai em vida abundante. Então, examine-se que parte de sua vida não está dentro desse escopo, não está realmente voltada para isso. Existe uma seção ou porção da sua vida que de alguma maneira está sendo retida. Que pecados você ainda não abandonou? Que parte da vida, um segmento da sua existência, você guarda para seu próprio ser, para você mesmo, em vez de negar a si mesmo? Como pode qualquer parte da vida ser mantida longe do autor da vida, tanto da vida natural quanto da espiritual? Ambas pertencem a Ele. Então você sabe como cristão que Deus está próximo, e tão próximo como o Espírito puro, que não há lugar onde você possa tentar escondê-lo, colocá-lo ou dividi-lo de você, que ele seja desconhecido. Até mesmo seu próprio corpo foi remido por Cristo por você. É uma alma perdoada. Então, que parte de você não está em conexão com Ele? Que pecado na sua vida você pensa que Ele não vê? É exatamente isso que os ímpios fazem na ignorância. Retêm sua vida e não reconhecem que a vida lhes foi dada por Cristo. Pelo menos é o que pensam. Acham que vivem para si mesmos e que o que fazem podem esconder no escuro onde ninguém vê. Fazem isso no sentido de que vivem para o pecado e para si mesmos, o que é a mesma coisa. Mas mesmo eles, no sentido natural, vivem, se movem e existem em Cristo. E algo pior lhes acontecerá no dia do juízo. Algo pior porque são enganados ao pensar que vivem a vida por si e para si mesmos. Cristo é o juiz. E isso porque ele virtualmente está conectado a tudo, sendo a própria vida, mesmo que as pessoas não reconheçam isso. Então você deve viver toda a sua vida diante de Deus, em verdadeira vivência, uma vida que procede de Cristo para sua glória. Viver diante dele é fazê-lo com todo o poder que ele mesmo concede por meio do Espírito, que produz fruto em você para a vida eterna. Você olha para ele como o Senhor da vida e o serve nessa vida que ele ricamente concede. Você procura ser movido pelo Espírito e animado pelo Espírito de vida. Você reflete como posso fazer de Cristo o centro de tudo em minha vida. Como trarei Cristo para o meu trabalho, meus passatempos, meu casamento, meus filhos, meu culto, tudo o que faço. Como andarei após ele, não é? E me dedicarei a conformar minha vida, conduta e meu caráter a ele. Pela ordem de seu Pai, o Cristo da Aliança, o libertador que dá vida, entregou sua vida por mim. Então, como entregarei toda a minha vida ao Deus vivo para servi-lo todos os dias? Como me engajarei em promover todos os interesses do reino dele e não de um reino que supostamente seja meu? Como abandonarei todo pecado e farei
da vida para Deus o meu negócio diante dele, diante do Deus vivo. Edward Reynolds, um famoso puritano, ele disse: desse modo, tudo soa muito suavemente aos ouvidos cristãos. Viver é Cristo. Ele é nosso Senhor. Estamos a seu serviço e devemos honrá-lo. E toda a nossa vida deve ser consagrada e devotada ao Deus vivo. Para o cristão, não há dificuldade alguma nisso, ele diz. Porque não há dificuldade nisso para o cristão. Porque você é movido, pressionado, como Paulo diz, constrangido, persuadido, ensinado pelo Deus vivo. E ele o segura na palma de sua mão, de onde nada nem ninguém pode arrancar você. Por isso que ele diz: eu não perderei nenhum daqueles que o Pai deu a mim. Então, os erros teológicos são muitos hoje em dia. Frequentemente, tais erros estão relacionados a Deus, a Cristo, a sua soberania, como ele salva, resultando de as pessoas projetarem suas limitações e fronteiras humanas em Deus, caindo em idolatria, porque o Deus que elas estão pensando já não é mais o Deus verdadeiro. Mas a autossuficiência de Deus jamais permitirá qualquer tipo de limitação ao seu ser em relação à verdade. Por quê? Porque ele detém toda a vida em si. E você deve se elevar acima de suas próprias limitações, não limitando Deus, não abafando o poder ou o favor de Deus, mas sim louvando o Pai, o Filho e o Espírito por sua essência vivificante, comunicada a você, não é? Para vivificá-lo e capacitá-lo em serviço a Deus. Ele é a sua vida. Como Cristo é sua vida. Ele é de todas as maneiras a causa de sua vida de graça na aliança e de sua vida de glória eterna. Cristo é a causa da vida, a raiz da vida, a fonte de sua vida. Nós temos vida de Cristo e em Cristo. Richard Sibbes, um outro grande puritano, ele diz que nós a temos em Cristo como raiz e a recebemos de Cristo como causa que opera todas as coisas em nós na salvação. E por Cristo como mediador, pois Cristo adquiriu vida para nós diante de Deus por seu sacrifício e morte. Ele é a vida da qual nos alimentamos diariamente. E isso através da sua palavra escrita. Mesmo depois de ter implantado em você a vida eterna, a vida espiritual, sua alma vive pela fé em Cristo ainda e se alimenta dele. E é nutrida por ele. Nós temos a vida eterna, mas a vida eterna é ele. Não é maravilhoso contemplar esse atributo de Deus? Mesmo ficando evidente de que ele é tudo e não somos nada? Cristo é o grande eu sou por necessidade. Ele não pode ser outra coisa. Deus ordenou a vida cristã não como um evento único e pronto. Bem, sou cristão e é isso. Agora vou ficar esperando o céu. Não. Sua alma busca alimento dele diariamente. Ou deveria. Você se alimenta dele todos os dias, medita em seu poder vivificante por meio da sua palavra e a habitação do seu espírito. É necessário que você faça isso para que a seiva vivificante da videira flua em você até a vida eterna. Eu sou o livrou. A vida o livrou. A vida o salvou. Nisso, como Cristo testificou correta e plenamente, ele é a nossa vida. Pois somente Deus é autossuficiente em seu ser. Então, nós podemos mergulhar nesse oceano profundo do ser de Deus apenas porque Deus mesmo, que tem a vida em si mesmo, soprou soberanamente sua vida em nós. E não há nenhuma parte da nossa vida que não seja dele, para a sua glória. E ele reivindica tudo como dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, sejam dadas a ele eternamente. Amém. Amém, queridos. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas
enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a